tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje vai ser o meu primeiro dia de estágio lá no HU de Santa Catarina, né, que é o Hospital Universitário aqui da UFJF. Não é a primeira vez que eu vou no hospital, eu já estou tendo uma disciplina nesse período de semiologia, que a gente já tem que fazer visitas, só que é a primeira vez que eu vou nesse estágio. Eu fui aprovada na prova da Liga de Hipertensão Arterial Sistêmica, e a Liga tem alguns estágios bem legais, né? Hipertensão tem a ver tanto com a parte de cardiologia quanto a parte renal também. Então, a gente tem estágios tanto na cardiologia quanto na nefro. Nefro, os estágios acontecem no Hospital Universitário aqui de cima, né, do lado da FAMED mesmo, da Faculdade de Medicina, que é perto aqui da minha casa. Mas hoje, o hospital que eu vou universitário é no que a gente chama HU Santa Catarina, que é um pouquinho longe, um pouquinho mais longe, né, das outras vezes também que a gente foi no hospital por causa da disciplina de semiologia. Também foi nesse HU Santa Catarina, que é um pouquinho mais longe. Não consigo fazer imagens lá de dentro para vocês. É proibido, e por uma questão ética também, não posso fazer imagens. Mas já falo com vocês assim, que diferente desse hospital aqui do lado da FAMED, eu acabei de passar aqui por ele. Esse que eu vou agora é bem precário. As estruturas são muito antigas e eu percebi também que falta muita coisa básica. Na minha primeira ida lá, vou até deixar uma foto para vocês aqui, né? Foi acompanhado com um professor e um grupo de alunos. Eu fiquei bem emocionada de entrar lá no hospital. Já tinha ido lá porque minha mãe já trabalhou lá durante um tempo. Minha mãe tem ensino médio, então obviamente a função que ela exercia lá é uma função simples, né? Mas eu já entrei algumas vezes lá. Eu lembro que eu era mais nova, criança, e eu ia lá visitar ela, assim, depois que acabava a aula, sabe? Esperando ela sair do trabalho. E eu pude entrar lá pela primeira vez, assim, de jaleco, né? Pela porta da frente, tendo o meu acesso à minha carteirinha. Então, foi bem legal. Vocês devem estar estranhando a minha voz. Tô bem rouca. Tive aí alguma coisa na minha garganta que eu fiquei sem voz. Ainda tô recuperando. Tá um dia bem ensolarado aqui hoje, bem quente. Então, eu tô com uma roupa assim mais fresquinha, mas ela não vai aparecer porque eu vou ter que ficar de jaleco. E lá, né, dentro do hospital é bem quente, não tem ventilação direito, a estrutura é mais precária. Então, como eu sei que eu ia ter que ficar de jaleco fechado o tempo todo, uma blusinha mais fresquinha. E da última vez que eu fui lá, passei mal de calor. Nossa, tá um trânsito absurdo aqui. Espero que eu consiga chegar a tempo. Tá com mais trânsito no contrafluxo. Mas ainda assim, nossa, tá muito movimentado essa hora. A cidade é muito movimentada. Vou focar aqui no trânsito, daqui a pouco eu tento fazer mais imagens pra vocês. Ai, tá tudo engarrafado aqui, aí eu vou voltar a falar. Gente, eu tô um pouco ansiosa, né? Não sei se é ansiosa a palavra. Talvez um pouco apreensiva. Com esse primeiro dia, porque eu tô muito no início do curso ainda, né? Eu não sei como vai ser. Medo do médico lá, o doutor, né, que vai me orientar, perguntar alguma coisa que eu não saiba, ou pedir pra fazer alguma coisa. Mas geralmente eles pedem pra levar o esteto, o esfígio. Não sei se ele vai pedir pra eu aferir alguma pressão ou fazer alguma ausculta. Ao mesmo tempo que eu espero que sim, né, pra eu aprender, mas a gente fica um pouco apreensivo também, assim, não sei, dá um medo, sabe, de não dar conta. E muito louco também pensar que outro dia eu tava estudando pro Enem, sabe? Ou outro dia mesmo eu era lá criança esperando a minha mãe sair do trabalho, sabe? Pra depois a gente pegar um ônibus, 2 ônibus pra ir embora, morar longe. Eu lembro assim, morrendo de fome lá e perguntando pra ela se eu podia comer uma coisa na cantina e ela sem dinheiro, enfim. Muito diferente a realidade, né? Os anos passam e o mundo dá muitas voltas, assim. E agora eu podendo entrar lá, assim, de jaleco, com a minha carteirinha, né, da universidade, tendo acesso livre ao hospital. É muito louco pra mim pensar isso. Parece que
caiu direito ainda, sabe? Mesmo já estando no segundo ano aí de curso. Depois eu vou contar pra vocês também sobre alguns pacientes que eu tive contato. Obviamente eu não posso falar o nome deles, nem nenhum dado pessoal, mas eu acho que é interessante trazer pra vocês, assim, alguns casos que eu venho lidando, que eu tive contato, né? Algumas pessoas que eu tive contato nas minhas 2 idas no hospital durante a disciplina de semiologia e uma ida que eu tive também no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que também essa minha primeira ida me marcou muito. Eu não fiz imagens porque não dá pra fazer, fica realmente muito chato. Lá dentro, porque não pode mesmo, mas mesmo do lado de fora, eu acho que não é legal fazer. Mas eu acho que a gente pode bater um papo depois e eu posso compartilhar com vocês como que foi essa experiência e como que foi esse contato com os pacientes. Eu vou correr aqui agora, que eu já tô atrasada. Nossa, tá muito quente aqui hoje, muito, muito quente. Tem que parar um pouco afastado, porque lá não tem vaga. E na rua do hospital mesmo é um caos. Tô indo de máscara porque a minha voz ainda não tá muito boa. E é um caos ali pra parar. Eu tive que parar afastado, mas eu tô indo andando aqui. Lá também é um transtorno por causa de bolsa, porque não tem onde deixar as nossas coisas. Então não dá pra trazer uma bolsa, uma mochila muito grande que fique desconfortável pra ficar carregando. Só que ao mesmo tempo precisa trazer algumas coisas, né? Vou mostrar pra vocês aqui que eu tô trazendo. Ó, água, esfigmo, esteto. Eu até coloquei o esteto sem capinha, que eu vou pendurar ele no pescoço. Aí meu jaleco tá na mão, que tava no carro. E é isso, aqui já é o hospital. Mas chegando ali eu não posso já filmar não, porque não fica legal de filmar. Mas isso tudo aqui, ó, mas dá pra ver como que é antigo, é precário. É bem diferente do hospital lá de cima, do lado da faculdade mesmo. Da faculdade de medicina até aqui dá mais ou menos uns 20 minutos de carro. Aí esse aqui já é o hospital, ó. E essa aqui é a rua, que tá sempre com muito carro, muito movimentada. Então fica ruim de parar aqui. Um monte de gente leva multa. Aí é um complexo que vai até lá no final da rua. Gente, resolvi gravar aqui em casa, né, com calma, a continuação aí, né, de como que foi esse primeiro dia de estágio. Acabou que quando eu saí de lá do hospital, eu tava muito cansada, tava com pouca bateria e achei melhor chegar em casa e gravar com calma pra vocês. Até pra explicar também, eu vi que eu tava na correria, eu não expliquei direito o que é liga, né, muita gente tem dúvidas em relação a isso. Gente, ligas acadêmicas é como se fossem grupos dentro da faculdade que são dedicados a determinada especialidade. Então, você tem liga acadêmica, no caso, eu faço parte, né, da Liga de Hipertensão Arterial Sistêmica, que é a LHAS. A gente tem ligas de dermatologia, liga de oftalmologia, liga de oncologia, liga de cardiologia, liga de nefrologia, as especialidades que você pode imaginar. Liga voltada para cirurgia minimamente invasiva, ligas de cirurgia diversas, enfim, são diversas ligas que se dedicam a estudar aquele tema e permitem que o estudante de medicina tenha contato com aquelas especialidades antes de formar. Então todo mundo quer entrar numa liga, só que é difícil entrar em ligas. Eu tô no 4º período, essa é a primeira liga que eu faço parte. E eu tava doida pra entrar em uma, só que não é fácil. Tem várias amigas que estavam, já fizeram provas de várias ligas tentando entrar e ainda não conseguiram. Por que que é difícil entrar em ligas? Porque cada turma de medicina tem por volta de 90 alunos, então é muita gente. E as vagas são poucas e é por processo seletivo, é por prova. Geralmente essas ligas fazem também congressos, eventos dedicados àquela especialidade, voltada também para a comunidade acadêmica. Então faz assim, não sei, um congresso regional de cardiologia. E se você participar daquele congresso, você ganha um ponto extra para a prova da liga, quando tem a seleção. E essa prova da liga é geralmente uma prova de múltipla escolha, de 20 questões, e tem um número de vagas reservado para cada período. Tem liga que
você pode entrar desde o primeiro período. Tem liga que é a partir do segundo, por exemplo, a de saúde da família e comunidade. Já tem ligas que você só pode entrar a partir do quinto, que é a de trauma e emergência, por exemplo, que é uma liga bem famosinha, tem isso também. Tem algumas ligas que são super famosas, liga de neuro, é difícil de entrar. De anatomia aplicada à cirurgia, super disputada também. Então, obviamente, é mais concorrido. Foi a primeira prova de liga que eu fiz, então eu não tinha noção como era. E eu estudei uma semana antes para o conteúdo que eles deram, que era as diretrizes de hipertensão arterial no Brasil. Quando eu vi as diretrizes, assim, a gente tem mais de 100 páginas, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas deu tudo certo, fui aprovada. E como eu falei com vocês, né, eu fiquei muito feliz porque todo mundo quer entrar em uma liga, todo mundo quer fazer parte de uma liga. Primeiro porque você tem a oportunidade de estar em contato um pouco mais prático com as especialidades, não só aquela coisa de aula. Você também tem aulas específicas voltadas para aquela especialidade, então você tende a ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre aquela especialidade. E também tem a oportunidade de fazer estágios. Esses estágios eles não são remunerados, aliás, não existe estágio remunerado na medicina. Se você tem dúvida em relação a isso, não tem como fazer estágio remunerado na medicina, mas esses estágios eles são bons para você aprender e também para você enriquecer o seu currículo, além de essas participações em ligas, elas permitirem que você saia um pouco na frente depois quando você vai tentar residência, dependendo da liga que você passou ali, e se é um processo de residência que envolve entrevista, né? Se você, não sei, se vai fazer uma residência em neurologia e participou de ligas relacionadas à área de neurologia, né? Claro que aquilo ali conta pontos para você, além de você ter maior aptidão na área. Desde já, por exemplo, tem uma... Nossa, estou muito sem voz, gente. Peço desculpas a vocês por essa voz chata. Tem colegas de sala que já vão para estágios de cirurgia plástica, né? Há um tempão. Eu vou conversando, né, com uma colega e ela falando que essa médica que ela acompanha já deixa ela suturar a paciente. Então, a gente nem teve ainda disciplina de técnica cirúrgica, que é onde a gente aprende a suturar mesmo, e essa menina tá há anos na frente. Então, assim, sem dúvida, você acaba saindo na frente. Apesar de eu ter entrado recentemente nessa liga de hipertensão, a gente já teve uma aula, por exemplo, de hipertensão pediátrica. A gente já teve também a oportunidade de ir nesses estágios, né? Tanto na nefro quanto na cardio, que esse eu fui essa primeira vez. Eu só não tô indo mais porque a aula, não, o horário de aula não permite mesmo, mas a minha intenção é ir direto. Sei lá, se eu quiser ir matar a aula e todo dia eu posso. E a gente acaba aprendendo muito. O pessoal que está só na disciplina de semiologia acaba ficando um pouco inseguro, né, para às vezes aferir uma pressão, coisa que, por exemplo, nesse primeiro dia de estágio, né, eu estava insegura e já contando para vocês como é que foi, né, eu acompanhei, cheguei lá um pouco sem graça, falei, ai meu Deus, como é que vai ser? Aí procurei por um médico lá, que eu estava orientada a procurar por um médico que é o preceptor, e ele não estava, e aí na hora eu já fiquei assim, ai meu Deus. Aí ele falou, não, mas eu vou te passar para um outro médico aqui. E aí eu fui, me apresentei, falei que eu era acadêmica do quarto período, que estava ali por conta da liga de hipertensão. E aí esses dois preceptores me receberam muito bem e me encaminharam para um residente. O residente estava fazendo atendimentos e eu fiquei igual uma sombra ali, fazendo atendimentos junto com esse residente. E a gente fez mais ou menos, esse dia era só, a gente estava no ambulatório de cardiologia, então a gente só recebia pacientes SUS de cardiologia, e nesse dia que eu fui especificamente era um dia reservado só para pacientes que estavam ali por conta de risco cirúrgico, ou seja, eles iam fazer uma cirurgia e estavam ali para conseguir o laudo de risco cirúrgico, e cabia a esse médico residente, junto com esses preceptores, né, que autorizam esse risco cirúrgico ou não, autorizarem esse risco cirúrgico com base nessa consulta aí do residente. E eu estava ali acompanhando tudo. Romero, vamos ficar quietinho, né? Não tampa também não, senão eu não consigo conversar. E aí foi muito legal. Mesma coisa daqui, não fala nada. Romero, aí não, deita aí, deita, não me atrapalha não. Aí eu não posso ligar a câmera porque ele quer aparecer. Foi muito legal porque a gente atendeu 10 pacientes mais ou menos. E aí eu pude ver a dinâmica, como que é de consultório, conduzir a entrevista, né, com esse paciente. E aí depois fazia o exame físico, que é um exame físico que a gente já tá aprendendo em sêmio. Então ele foi e me perguntou, você já sabe aferir pressão? Aí eu sei.
embora eu estivesse super insegura, né, que eu só fiz assim, mais com os meus familiares, mas paciente mesmo eu nunca tinha feito. E aí ele falou, pode fazer, pode aferir pressão. Então eu fui aferir a pressão de todos os pacientes, foi muito legal. Também a ausculta cardíaca, ele fez a ausculta respiratória, porque eu ainda não aprendi. E eu observei também, né, pude aprender ele fazendo a avaliação de edema de membros inferiores. Aí isso foi muito legal, né, que eu pude ver também como que ele conduzia ali a entrevista e como que ele fazia o exame físico nos pacientes. Eu fiquei lá a tarde inteira, né, e essa primeira experiência foi muito legal. Pretendo voltar aí nas próximas semanas e fazer mais coisas, né, conforme ele for me passando mais coisas para fazer, eu pretendo fazer para aprender mesmo, né, para ter prática ali, tanto de lidar com o paciente, né, para não parecer insegura, né, não transparecer que eu estou muito nervosa, tanto para saber fazer um bom exame físico com esses pacientes. Já a minha primeira visita no hospital em si, com a disciplina de semiologia, a gente pôde só fazer a entrevista. Aí foi com um grupo de alunos, mas o professor foi orientado pelo professor, com um paciente que estava ali internado para submeter a uma cirurgia. E aí esse primeiro foi muito legal, ele respondendo as perguntas. Ele tinha 60 anos. Ele estava ali no hospital porque ele tinha sentido uma dor muito forte na barriga depois de se alimentar. E aí ele chegou a tomar uma dipirona, não cessou essa dor. E aí ele foi para a UPA, para o serviço de atendimento de emergência. E aí acabou sendo encaminhado ali para o hospital para fazer uma cirurgia de retirada de cálculo de vesícula. E aí a gente foi conversando com ele, né? Ele foi contando pra gente como que foi. Mas foi bem legal ter esse primeiro contato, assim, todo mundo tava bem nervoso, mas foi bem legal esse primeiro contato. Mas aí eu não pude fazer exame físico nem nada, né? Foi muito assim, com aquele grupão mesmo, essa primeira conversa. Mas foi uma experiência legal, porque foi a primeira vez, como eu falei com vocês, né, que eu entrei no hospital de jaleco, utilizando a minha carteirinha. Aí eu lembrei da minha infância, quando eu ia lá visitar, esperar minha mãe sair do trabalho. Eu fiquei bem emocionada nessa primeira visita mesmo. Já a minha segunda visita lá com a disciplina de sêmio, a gente já pôde conduzir uma entrevista sozinho. Foi com um grupo de menos alunos, né? Foi eu e mais 3 amigas, e a gente não estava na presença do professor. Foi só a gente mesmo conversando com ela. Uma mulher de 57 anos, que ela estava ali internada, porque ela já fazendo aí há uns 2 anos um acompanhamento do rim dela. Ela já tinha feito a retirada do rim direito por conta de cálculos que tomaram o rim e não teve como fazer a retirada desses cálculos, né? Ela teve que comprometeu realmente a função renal, e ela teve que fazer essa retirada desse rim. Depois dessa retirada desse rim direito, foi constatado também que ela tinha cálculos no rim esquerdo. Ela estava com um catéter e o motivo da internação dela ali no hospital era para fazer a troca desse catéter. Ela explicou pra gente que esse catéter é para ser retirado de 2 em 2 meses, e já tinha 6 meses que ela estava com o catéter ali, então ele já estava ali com um risco de infecção muito grande. Bem sensibilizada com a história dela, por ver que como aquela situação ali dela compromete a qualidade de vida dela. E a gente tem que fazer uma série de perguntas, né? Inclusive perguntas assim muito íntimas em relação à vida dela, né? Muito pessoais em relação à utilização de substâncias, né? A vida sexual ativa. Mas foi muito legal, né? Foi praticamente um bate-papo, ela foi muito aberta com a gente. É muito complicado, né? Assim, a gente desvincular, a gente acaba, não sei se é porque eu tô começando agora, a gente acaba ficando sensibilizada mesmo com a situação ali do paciente, né? De não poder fazer nada por ele. E assim, eu bati um papo com ela praticamente, né? Peguei os dados todos que eu precisava para fazer a anamnese, e o que eu posso desejar para ela é simplesmente assim, fazer uma oração e desejar que Deus abençoe ali, né, a cirurgia e a trajetória, a saúde dela, para que não fique ainda mais comprometido esse rim. Mas foi uma história que me pegou bastante também, porque eu vi que poderia ser uma pessoa da minha família ali, que estava naquela situação. Mas o que me marcou mesmo foi a minha visita ao CAPS, que foi o Centro de Atenção Psicossocial, que geralmente atende aí pacientes psiquiátricos, encaminhados também pelo SUS.
E eles fazem um trabalho tanto socioeducativos, né, com oficinas culturais, quanto de atendimento também ambulatorial. A saída lá foi para tentar entrevistar e também fazer exame físico nesses pacientes que costumam estar ali por queixas psiquiátricas e acabam deixando as queixas de saúde de uma maneira geral, né, os cuidados com a saúde de uma maneira geral de lado, já que o foco costuma ser a saúde mental. Então acaba assim, o restante da saúde, né, integral do paciente acaba sendo deixando de lado, né, acaba sendo negligenciado. Então a gente estava ali mais para tentar dar essa atenção para a saúde do indivíduo, né, além da preocupação com a saúde mental. E confesso para vocês assim que assusta, né, um pouco quando a gente entra lá, porque eu assim não tô acostumada a lidar, né, então assusta você ter contato ali com pacientes de diversos quadros. Então são pacientes que alguns medicados, outros não, que podem ter ações assim muito imprevisíveis, então isso assusta um pouco, a gente não sabe como lidar. Mas a gente acabou tendo oportunidade, né, de entrevistar, e foi junto com a professora, obviamente, né, foi junto com uma professora, os alunos foram divididos em grupos, e eu fiquei junto com um grupo de aproximadamente 5 alunos, mais essa professora. A gente pôde atender um senhor. Esse senhor, ele tinha, não lembro agora a idade dele, acho que é 67 anos, sexo masculino. Me impressionou, ao conversar com ele, a lucidez dele e o quanto ele era ciente em relação aos problemas que ele tinha. Então ele contou pra gente que ele contou toda a vida dele, contou pra gente que ele era diagnosticado com ansiedade, com depressão e com esquizofrenia, e que ele estava medicado. Ele também tomava medicação tanto para esquizofrenia e para depressão, quanto para outros problemas que ele tinha, como hipertensão, diabetes. E aí é muito bonitinho, assim, ele falando como que ele tinha noção da situação dele. Que ele vinha para as oficinas, né, que ele falando que aposentou por invalidez, e ele andava com uma bolsinha, assim, era interessante, ele estava sentindo um pouco de desconforto na coluna, e depois a gente orientou ele, né, em relação a também trocar o lado da bolsa. E ele falou que ele realmente precisava, explicando, né, que ele precisava realmente andar com a bolsa, porque ali tinha as fraldas, que ele tinha feito uma retirada da próstata há uns anos atrás, tomava medicamento para incontinência urinária, que ele teve esse problema desde então, desde a retirada da próstata, e que ele precisava levar ali os medicamentos, precisava levar os medicamentos também psiquiátricos, e precisava também andar com as fraldas, já que ele tinha incontinência urinária e ele não podia contar com a sorte. Mas assim, um senhor muito calmo, contando a história de vida dele. E você me lembrou até um pouco meu pai, assim, ele falava de uma maneira muito calma, e ele ia fechando o olhinho, assim, falando com a gente. E me chocou muito também ele contando em relação aos episódios que ele começou a ter, né, psiquiátricos, até ser diagnosticado com esquizofrenia. Falou que ele tinha diversas alucinações auditivas, principalmente, de ouvir vozes. Falou que essas vozes... Aí a gente fica perguntando, né, como é que era essas vozes. É muito doido, gente, ficar perguntando isso pra pessoa e a pessoa te contando, né. Ele falando que ouvia muitas vozes e que essas vozes, na maioria das vezes, eram bastante depreciativas em relação a ele, né? Que criticavam muito ele, que jogavam ele pra baixo, e que isso deixava ele muito triste. Deu uma dó, sabe? Deu vontade de chorar quando ele falou isso. Ele falando, essas vozes me deixavam muito pra baixo, elas só me criticavam. Aí ele falando que às vezes as vozes eram um pouco boazinhas também, mas que as vozes começavam a incomodar muito ele, assim, eram muitas vozes falando pra ele fazer coisas que não eram legais. Ele contando pra gente também que ele tem algumas pessoas na família dele que se suicidaram, e que ele tinha muito medo também, né, de fazer isso, porque as vozes falavam coisas que não eram legais. Enfim, ele contou toda a história de vida dele, contou também as coisas que ele sentia. Aí falou que desde que ele estava tomando a medicação, ele não estava mais
ouvindo essas vozes, estava controlado. E falou que fazia o acompanhamento lá, participava das oficinas, né, que era bom para distrair ele. Muito legal, muito bonzinho, foi muito... Acabou que foi bom também eu ter esse contato para tirar um pouco do nosso preconceito, né, porque a gente chega assim com aquele medo de como lidar com o paciente psiquiátrico. Foi legal esse primeiro contato. Mas basicamente o que eu tinha para contar para vocês é isso, né? Ainda vou ter bastante idas ao hospital, principalmente agora com a Liga, e pretendo em breve, né, trazer mais relatos para vocês e me aprofundar ainda mais nesse contato aí com os pacientes, né, com essa medicina mais real, assim, de poder lidar com problemas reais, ali, de pessoas que estão realmente com problemas de saúde, ligados à hipertensão e à insuficiência cardíaca, que é o foco aí dessa liga. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Muita gente, você vai ser dermatologista. Gente, a princípio eu não quero dermatologia, eu não queria nada ligado à estética. Muita gente acha, né, que eu quero área ligada à estética, mas se eu for fazer dermatologia, não falo dessa água, não beberei. Mas se eu for fazer algo ligado à dermatologia, não vai ser voltado para estética. E tô gostando muito, apesar de ter tido pouco contato ali com os pacientes do ambulatório de cardiologia, e ainda não fui na nefro, né, não pude ter contato ainda com os pacientes com problemas renais, mas é uma área também que eu me interesso bastante, e em breve vou trazendo aqui para vocês os relatos, né, e minha experiência, aí, que eu venho achando desse contato aí com a cardiologia e também com a nefrologia. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à rotina de estudante de medicina, né, vocês podem escrever aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de interagir com vocês, como sempre, na medida do possível, eu respondo todo mundo. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!